Hoje é 29 de outubro de 2024, terça-feira. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, criada pelo RQS 158/2024 para apurar, no prazo já prorrogado de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, árbitros, auxiliares, dirigentes, empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 21ª reunião. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte, nos termos dos requerimentos número 111/2024 e 113/2024, respectivamente. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal nos HCs 247.450.PE e 247.792.PE afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje, transmudando-a em facultativa, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não a esta comissão parlamentar de inquérito do futebol, na manipulação de resultados e das apostas esportivas. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Senhoras e senhores, como sempre atuante e presente, nunca faltou a uma sequer reunião, o senador do Rio de Janeiro, amigo e exímio parlamentar, Carlos Portinho, aqui presente. Senador Eduardo Girão está lá na tribuna, mas pediu que eu registrasse que ele concorda integralmente com o que eu vou falar aqui como presidente desta CPI, e depois, claro, vamos ouvir a palavra do senador Carlos Portinho e de quem mais quiser participar. O nosso querido Romário, histórico relator desta CPI, está com sinusite, com uma febre muito forte, mas ele vem hoje à noite para participar da reunião da CPI de amanhã. E o Romário deu até sorte, porque a CPI dele caiu, a CPI dele não, a sinusite dele caiu no dia que esses dois convocados ganharam esse presente, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal. E eu vou aqui de início lamentar profundamente as ausências... Senador Cajuru, desculpa interromper, só porque você talvez tenha informação, até para quem nos assiste, e eu tenho a curiosidade, claro, saber qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Por isso que eu preparei aqui um rápido editorial em nosso nome, em nome da, né, em nome da nossa honra, da nossa CPI. Do país do sigilo. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. É o caso dessa Deolane,
Pode me processar, querida, que eu vou colocar no meu gabinete o diploma do seu processo como atestado de idoneidade. E você também, Darwin. Eu espero que o senhor parlamentar ainda tenha sua prerrogativa. Exato. O artigo 53 para o Supremo não existe, não. Para muita gente do Supremo não existe. Porque, gente, os convocados para serem ouvidos pelos integrantes da CPI, na condição de testemunhas, nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, a ausência deles é decorrência de habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que eu tanto respeito, gosto dele, ele sabe disso, do Supremo Tribunal Federal, mas não posso concordar, porque afastou a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultativa, traduzindo, o ministro deixou a cargo de Deolane Bezerra, o mesmo valendo para o Darwin Filho, a decisão de comparecer ou não. E se comparecer, ficar calado, inclusive. Ficarem, né? Ambos optaram pelo não comparecimento, embora pudessem estar aqui presentes, assistidos por seus advogados, com garantias estabelecidas nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, reafirmadas pelo ministro André Mendonça, o direito ao silêncio, ou seja, de não responderem às perguntas direcionadas a um e a outra. Assim como o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou subscrever termos com esse conteúdo. Mesmo com garantias legais, preferiram ignorar a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, o que, a meu ver, filigranas jurídicas, e aqui tem um senador que é advogado, e quando trabalhava era o melhor advogado esportivo do Brasil, senador Carlos Portinho, filigranas jurídicas, senador, à parte, significa deixar de cumprir um dever político perante o Congresso Nacional e perante o conjunto dos cidadãos brasileiros representados pelo Legislativo. Para mim, a ausência de uma e de outro quer dizer muita coisa. Mais à frente, tenho certeza de que entenderemos os motivos, entre aspas, das atitudes que adotaram na data de hoje. Também não poderia deixar de me referir às decisões tomadas pelo ministro André Mendonça no julgamento dos pedidos de habeas corpus impetrados pelos dois convocados. Considero-as, desculpe, ministro, terrivelmente equivocadas. Repito, terrivelmente equivocadas de sua parte. Argumentos jurídicos à parte, os quais o ministro domina com reconhecimento, saber, a meu ver, em essência, elas constituem interferência política de um representante do judiciário no poder legislativo, em nada contribuindo para a normalidade institucional. Mesmo do ponto de vista jurídico, é possível questioná-las. Há o entendimento por parte de grandes especialistas do direito de que o direito constitucional ao silêncio se restringe apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. As testemunhas, conforme previsão da legislação processual, não podem eximir-se da obrigação de depor. Vale lembrar, nesse sentido, que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 36 anos de vigência da Constituição Federal. É dever do convocado comparecer perante uma CPI. A doutrina e a jurisprudência não divergem. Tanto é verdade que em habeas corpus, concedido para um depoente de amanhã, o Bruno Tolentino, que é o tio de Lucas Paquetá, o ilustre ministro Nunes Marques não o liberou de comparecer perante a este colegiado.